Fala galera, tudo bem? Professor Felão chegando para mais uma aula de biologia aqui no canal Felon Bio. Já peço para você se inscrever no canal, também marca aí as notificações e me segue também nas minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tá tudo aí na descrição desse vídeo, beleza? Hoje aula 8 sobre expressão gênica. Vamos aprender um pouco sobre como nós funcionamos enquanto ser vivo e uma programação de genes, né? Bom, galera, nós seres humanos somos formados por algo em torno de 10 trilhões de células. O nosso corpo possui essa ordem de grandeza de células. A grande maioria delas, né, são chamadas de células somáticas, células comuns do nosso corpo, que possuem cada uma delas 46 cromossomos, exceto, logicamente, os nossos gametas, que não são considerados células somáticas e não possuem, portanto, 46 cromossomos. Eles possuem apenas 23 cromossomos. Esse número 46 cromossomos, ele também é reconhecido como 23 pares, exatamente porque 23 cromossomos vieram do espermatozoide do pai e outros 23 cromossomos vieram do óvulo da mãe. E aí, quando o espermatozoide e o óvulo se reúnem, eles acabam formando os 46 cromossomos, primeiramente no zigoto, que é a célula inicial do ser vivo, inclusive a gente, e depois esse zigoto começa a se multiplicar mitoticamente e vai formando as milhões, bilhões e trilhões de células que nós somos hoje. E cada célula assume uma função no nosso corpo. Claro, cada célula pertence a um tecido, que pertence a um órgão, que pertence a um sistema. E, portanto, as células se especializam ao longo do nosso desenvolvimento. E essa especialização é feita, galera, pelos genes. Nos 46 cromossomos humanos são encontrados aproximadamente 23 mil genes. Nós somos uma programação de 23 mil genes em 46 cromossomos. Isso é algo impressionante, não é mesmo? Pois é, eu desenhei aqui na lousa uma célula ali no começo, com o núcleo, e no interior a chamada cromatina, né, que é esse emaranhado, né, de filamentos de DNA, ou esse emaranhado de cromossomos, que estão numa forma descondensada, e por isso a gente não consegue ver cada um dos 46, né? Mas eu prometo que eles estão ali. E os 46 cromossomos presentes ali dentro daquela célula, especificamente, vão apresentar, como eu disse, toda essa gama de genes, né, que compõem o nosso genoma. Né? Os 23 mil genes compõem o nosso genoma e eles vão manifestar, né, características no nosso corpo. Então, eu fiz ali uma escolha de um cromossomo aleatório. Sei lá, pensa um aí qualquer, de 1 a 23, né, já que são 23 pares. Escolha um qualquer na tua cabeça e vamos olhar para esse cromossomo aleatoriamente, isoladamente. Então, aqui vocês estão vendo o cromossomo aleatório e eu apontei ali, galera, em vermelho, um gene que possa existir nesse cromossomo. É claro que nesse cromossomo devem ter outros vários genes, mas vamos olhar para esse sozinho. Bom, como eu falei, o cromossomo em azul, o gene em vermelho, eles compõem, né, parte do nosso material genético, é um dos cromossomos, é um dos genes, e portanto a gente recebeu isso através da nossa herança genética, através do espermatozoide do nosso pai ou do óvulo da nossa mãe, como eu disse anteriormente. Bom, vamos ampliar um pouquinho mais como é que funciona, para a gente ver como é que funciona esse gene. Bom, galera, ao olhar de perto, a gente percebe que o cromossomo azul nada mais é, na verdade, do que uma molécula de DNA. A famosa molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é uma substância formada por duas fitas polinucleotídicas. Os nucleotídeos são as unidades que formam o DNA, e nesses nucleotídeos ficam as bases nitrogenadas, famosas letras do DNA A, T, C e G. Portanto, a molécula do DNA em azul, que é o cromossomo, ela é formada por
bilhões e bilhões de letrinhas A, T, C e G. Algo em torno de 6 bilhões de nucleotídeos, 6 bilhões de letras compõem os nossos 46 cromossomos. Isso é algo impressionante, não é mesmo? Enfim, eu não representei aqui, obviamente, né, várias letras no cromossomo azul, mas representei as 4 letrinhas no gene em vermelho. Pois é, vamos fazer de conta que esse cromossomo azul é o cromossomo que contém o gene que determina a cor dos nossos olhos. Pronto. Quer dizer então que nesse segmento vermelho, que está aqui em uma visão macroscópica e aqui numa visão microscópica, esse gene vermelho ele vai manifestar a característica cor dos olhos. E portanto, galera, vai rolar agora uma expressão desse gene no tecido, nas células do tecido dos olhos, aqui na íris. E portanto, a gente vai determinar uma proteína que vai manifestar a cor para os nossos olhos. Isso, é claro, é algo muito simplório que eu estou fazendo aqui, um exemplo bastante cru, né? Mas que a gente pode entender como é que nós realmente funcionamos como uma programação genética. Os genes estão presentes nos nossos cromossomos, nas nossas moléculas de DNA. Os genes são esses pequenos segmentos de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas e eles, né, dependendo da sequência de letras que eles apresentam, eles manifestam um caráter. Obviamente, cada caráter vai estar condicionado ao tecido ou o órgão do nosso corpo e, portanto, a célula estará especializada a manter a função daquele tecido ou daquele órgão. Então, nós estamos vendo aqui o gene sendo transcrito, né? Agora nós vamos formar agora a proteína dos olhos. Então, antes de tudo, o gene aqui no DNA, ele passa por um fenômeno chamado de transcrição, quando é formada uma molécula de RNA. Como vocês podem ver, o RNA é bem menor que o DNA. Ele consiste em uma molécula de apenas uma fita de nucleotídeos e que carrega consigo a mesma informação que estava derivada do DNA. E, portanto, esse RNA, como ele vai ser usado para a formação da proteína especificamente da cor dos olhos, que é o nosso exemplo, então esse RNA, veja, ele é do tamanho exatamente do gene. Enquanto o DNA é enorme, gigantesco, o RNA é do tamanho apenas do gene. Ele foi feito por transcrição e aí ele passará agora por um fenômeno conhecido como tradução, que é literalmente a síntese da proteína. Finalmente, a proteína é formada e manifesta o caráter cor dos olhos, porque estamos falando desse exemplo dos olhos. Se nós falássemos, por exemplo, do exemplo do pâncreas, as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, a medula do pâncreas, produzem insulina. Então, existem cromossomos nas células do pâncreas que apresentam o gene da insulina ativo. É claro que esse gene está presente em todas as células do corpo, mas só no pâncreas ele está ativo. E, portanto, o gene vai ser transcrito, vai ser formado um RNA com a mesma informação, produção de insulina, e nas células do pâncreas, células beta, esse RNA é traduzido o tempo todo e produz a proteína, que é esse hormônio, a insulina. Enfim, a gente pode pensar em vários exemplos, né, de proteínas que são formadas a partir de RNAs que derivaram de genes de algum dos nossos cromossomos, de alguma das moléculas de DNA que tem dentro da célula. E o mais interessante de tudo isso, pessoal, é que o ambiente influencia tanto a manifestação do gene quanto a maquinaria de expressão dos genes. Percebeu que tudo isso que eu falei depende de uma leitura sobre esses genes e sobre esse RNA para compor a proteína. Exatamente, proteínas fazem a leitura dos genes, enzimas participam desses processos todos e nós damos um nome, né, para todo esse conjunto de enzimas e proteínas que realizam a leitura sobre os genes e o RNA. A gente chama de maquinaria de expressão e essa maquinaria também sofre influência do ambiente
e o mais legal é que ela também pode ser herdável. Ou seja, galera, não são só os genes que estão nos nossos cromossomos que são passados de pais para filhos. A maquinaria genética, a maquinaria de expressão gênica também passa de pais para filhos. Nós chamamos isso de epigenética. Epigenética é uma área super moderna da biologia que estuda exatamente isso, a herança da maquinaria de expressão gênica, além, obviamente, da herança dos genes. A genética estuda a herança dos genes. A epigenética estuda a herança da maquinaria de expressão gênica. E tudo isso é influenciável pelo ambiente. Ou seja, o que a gente vive no nosso meio, o que a gente convive com nossos amigos, família, o que a gente usa, né, de alimentos, o que a gente usa de substâncias químicas, o que a gente entra em contato no que diz respeito à radiação, tudo que acontece no nosso ecossistema, tudo que acontece ao nosso redor, acaba influenciando tanto a expressão dos genes, tanto a maquinaria dos genes e, portanto, a herança também genética e epigenética. Isso tudo é muito interessante e as próximas aulas a gente poderá falar novamente sobre algumas características herdáveis e por que o ambiente influencia características genéticas e epigenéticas, mas que não deixam de ser características fundamentadas no nosso DNA. Eu vou ficando por aqui então, galera. Professor Felão, nos vemos na próxima aula.